Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Aproveitar para fazer minha autodescrição. Eu estou usando uma camisa preta com a marca do Transforma, né? O sinal é esse daqui, Transforma, mas aí a gente vai definir o sinal direitinho. Tá bom, eu sou um homem branco, estou usando aqui 2 brincos, né, de espadas. Estou usando do outro lado da orelha também um grupo de argola. Tenho cabelos acidentados. Estou usando bermuda preta, um tênis branco, estou usando meia também, meia branca, uma meia de cano longo e tenho algumas tatuagens nos braços. Hoje nós vamos apresentar aqui no Talk um convidado muito especial, o Léo Castilho. Ele é uma pessoa surda e detentor de muitos conhecimentos, influenciador dentro da comunidade surda. É uma pessoa que tem uma relevância, ele é um produtor cultural, intérprete surdo, né? Então são várias ramificações a qual ele atua, um ilustríssimo criador de conteúdos e vídeos, já participou de vários prêmios de festivais, festival com o Poli Surdo, criador, responsável também pelo a festa em Libras, que é o Euforice, que acontece em São Paulo, onde toda a comunidade toda se reúne para participar, né? E também o Festival de Cinema Cleidorio, e também já atuou poliglota, já atuou em vários, já sinaliza em vários idiomas de outras línguas de sinais também. Então vem para cá, Léo Castilho. Gente, obrigado. Eu estou muito feliz por estar aqui. Vou fazer minha autodescrição também. Bom, eu sou um homem preto, cisgênero, de pele clara. Estou com o cabelo trançado. A minha barba não fiz a minha barba hoje, então, né, eu deveria estar de cavanhaque, mas estou aqui com uma barba rala. Visto hoje uma camisa de botão, bem colorida, inclusive, com algumas formas geométricas, algumas riscas de giz. Estou usando, a minha camisa é larga, estou usando um shorts. Que cor é essa, gente? Bege? Bege claro, eu acho, né? Um short bem enfiado aqui no meio da minha coxa. Estou usando uma meia, que ela tem as cores da bandeira, e ela faz referência ao Atari, com esses quadriculados, não sei se vocês, né, percebem também. Meu tênis de cadarço, coloridos. Gente, cadê meu brinco? Eu achei que eu estava de brinco. Meu óculos está aqui também na camisa, sou também tatuado, tem uma libélula nas costas da mão esquerda. Enfim, esse sou eu. Uma bicha surda. Estou fazendo a minha fala em língua de sinais e a voz, né, é da Bárbara, que faz parte da nossa equipe de intérpretes aqui. Vou pedir para você colocar, por favor, para vocês saberem de quem é essa voz que vos fala. Ai, gente, vou aproveitar e biscoitar ela, dizer que ela é maravilhosa. Obrigada por essa possibilidade de estar aqui, enfim, obrigada ao Festival Transforma por abrir esse espaço. Estar em um festival de cinema foi muito interessante, porque vocês estão fazendo história. Promover um festival da diversidade no sul do Brasil e propiciar essas trocas, isso é o essencial, essas trocas do que é estar no Brasil, sabe? Eu fico muito feliz de estar aqui. E eu já aproveito para quem eu peço a camiseta? É para você. É para você, né? Eu já, gente, olha, deixa aqui registrado. Eu quero uma camiseta. Fechado, então. Muito obrigada. Eu fico pensando, sabe, qual vai ser o fio condutor da nossa conversa de hoje? Qual é o tema que a gente vai conversar? Porque o Marquioto, né? Gente, que sinal foi?
O Marquilton fez uma apresentação profissional dos espaços que eu estive, mas aqui na minha pele é como eu estou nessa sociedade. Eu sou uma artista, já há 26 anos trabalho com arte. Comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. E muito louco, porque eu sou surdo, me identificava como surdo. E nesse primeiro trabalho, aos 9 anos, era em um musical. Vocês imaginam isso? E era um musical de Broadway. Claro que eu não cantava, eu dançava, eu performava. E pensar nisso agora é muito bom, porque o meu primeiro cachê, eu trabalhei nesse musical, e isso me ajudou a me identificar com a música, a me conectar com a música, através do ritmo. Então, nos musicais de Broadway, por exemplo, a gente tem essa marcação de ritmo muito forte. Então, a música do jazz, por exemplo. Ao jazz Chicago. Até hoje, eu sei a coreografia completa. Porque eu percebia os solos de cada um dos instrumentos e como eles tinham uma cadência dentro da música. Então, isso me atraiu demais. Então, olhar para uma música sendo tocada e o ritmo foram duas ferramentas que para mim foram fundamentais. E aí eu comecei a perceber que um musical, por exemplo, a gente tem os passos dentro de uma coreografia. Então, essa postura, sabe? Eu falei, gente, que legal, tem uma gramática nisso. Eu vou contar uma fofoca para vocês, eu já fiz balé também. Imagina, né? Eu venho de uma família cisgênero. Meu pai e meu irmão héteros. E ele me obrigou a fazer escolinha de futebol. Meu Deus do céu! Aí meu pai percebeu que eu não estava indo bem, obviamente, né? Então, eu fui pro balé. E o meu pai foi pro Eu falei, poxa pai, obrigada. E foi onde eu me realizei. Eu gostava demais de dançar. Então, eu aprendi a linguagem da dança. Fiz jazz, fiz sapateado, fiz flamenco também. Street dance, dança contemporânea também. Então, eu passei por vários estilos ao longo dos anos. E todos eles me ajudaram a entender como usar o tempo, como marcar o tempo, contar o tempo de uma música. E eu fico pensando, né? Vocês, por exemplo, enquanto ouvintes, é outra forma. Nessa época, eu usava aparelho, mas eu não escutava nada. Eu cansei de ouvir 24 horas por dia. Eu sei que vocês, às vezes, falam, né? Muitas pessoas me dizem, Léo, como que eu faço para não ouvir nada? Então, como que eu faço para deixar de ouvir ruídos, barulhos? Eu não sei dizer, mas eu pratico e gosto muito. Nossa, como você lembrou? Gente! Nossa, até me perdi aqui. E eu comecei a perceber que a minha relação com a música, ela faz parte da minha vida. Só que eu não entendia ainda
som, ele também pode ser visual, mas ele é invisível. Só que a gente recebe. Nós não vemos o som, mas ele se manifesta de outras formas. Então eu precisava transgredir essa lógica de sentir a música. Então como vou receber o som sendo surdo? Então eu percebo a música no meu corpo. E é muito louco dizer isso, porque eu conheço muitos amigos surdos que amam música. E eles gostam, né, enfim, compram lá sua JBL, porque deixam o grave no máximo, porque é assim que eles percebem a música. Outras formas também é sentir usar um cavalo de madeira, porque ele também vibra, né? São estratégias para a gente sentir a vibração da música, tá? E como será que a gente faz, né? Porque é um tabu falar de surdos que gostam de música, por exemplo. Eu não posso impor, dizer, não, você, então, tem que parar de gostar da música se você se identifica como uma pessoa surda. Na verdade, é como a gente explora a música na nossa vida. É mais sobre isso. E eu digo isso porque é essa trajetória que me trouxe aonde eu estou. Lá atrás eu ainda não tinha consciência, eu ainda não percebia, gente, como que eu vou fazer isso? Era uma das grandes questões que me motivavam. Então eu deixei fluindo. E eu fui me envolvendo e descobri o meu lugar. Nessa época foi muito legal, porque ontem na oficina falei também que eu já participei de algumas campanhas de publicidade e propaganda para várias marcas. E foi muito legal, porque isso também me trouxe ferramentas. Então, como me posicionar frente a uma câmera, aquela postura que eu aprendi na dança, ela me deu algumas ferramentas. E o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar no MAN e foi uma experiência incrível. Eu fiquei lá 19 anos. E eu trabalhei lá por muito tempo. E, gente, foi muito legal trabalhar com acessibilidade, atendimento, visitas guiadas ao público de diferentes faixas etárias, crianças surdas, pessoas cegas, pessoas ouvintes. E ali eu tive uma oportunidade de entender a arte contextualizada. Então, como que o meu corpo se sente? O que eu entrego? Como que essa arte me toca? Quando eu era criança, eu não tinha referência de arte surda. Imagina! Eu acho que eu vi pela primeira vez uma pessoa surda em São Paulo, mas eu já era adolescente. E outra pessoa no Rio. Eu encontrei o Silas. Gente, o Silas. Eu fiquei apaixonada por ele, pelo trabalho dele. Hoje, ele já é uma pessoa madura, mas a corporeidade dele é genial. E nessa época, no MAN, quem era a minha referência surda? Não tinha. E como que eu vou juntar esses dilemas todos que me movem sobre arte, sobre cultura, música? Porque eu queria, mas eu queria encontrar alguém, mas eu me via numa encruzilhada, no meio do caminho. Eu fazia parte
identidade, ela estava com as pessoas surdas. Só que a arte me completava. Então, nenhum desses meios eu me sentia completo. E eu falei, não, isso não pode continuar acontecendo. Entendemos, Felipe? Obrigada. Eu falei, a gente precisa construir um mundo, eu quero juntar esses mundos, sabe? Eu sou safado mesmo, gente, eu sei, eu conheço. Então, como que a gente faz isso? E nesse momento, eu me senti assim, acessando um portal, sabe? Sabe quando a gente acha que entrou no portal do vale? É a mesma coisa. Essas portas se abriram, então eu me encontrei, eu vi a minha história, eu ouvi a minha identidade, eu olhava ao meu redor, era tudo lindo, e eu consegui acessar. Pera, eu vou pegar essa ferramenta, eu vou me vestir hoje dessa identidade, eu vou mostrar como eu gosto de dançar, eu quero expressar a minha arte, a minha poesia. Então, esse portal, ali eu me senti completo. Então, eu construí a minha bolha artística. E quando eu me senti completo, foi que eu comecei a me conectar com pessoas. E eu senti necessidade de encontrar os meus pares. Eu queria encontrar outras pessoas surdas, para eu também ter referência, eu também poder me mostrar, para eu aprender mais. E isso para ter novas ideias, sabe? E foi muito bom. E quanto mais eu acessava, mais eu expandia. Então, surgiram também parcerias com outras pessoas surdas. Por exemplo, nós fizemos um carnaval, um bloco de carnaval na rua só de surdos. Gente, vocês não imaginam o fervo. Era um trio gigantesco, a gente chamou uma banda de percussão enorme, tinha intérpretes do trio, tinha um bloquinho com as crianças, um sol, sabe? Todo mundo ali bebendo, tinha caipirinha, era carnaval, tinha churrasco na rua, sabe? Tinha os surdos cadeirantes, foi incrível. E aí eu olhei para tudo isso e falei, caralho, eu que fiz isso. A gente parou, inclusive precisamos voltar. E a gente fez um cordão assim, isso foi muito impactante na minha vida. Depois a gente fez outra festa, a Festa Vibração em São Paulo. Era uma balada. E aí, os surdos foram em peso para lá. A gente deixou a música muito alta, principalmente os graves. Eu organizei também, a gente colocou outras caixas de som, porque, por exemplo, em uma rave a gente tem as caixas no chão do palco. Também, né, na parte de cima, é como se fosse um ângulo, sabe? A gente traça uma diagonal para que o som, ele se perpasse, né? Então a gente traça uma diagonal. Então a gente tinha o som que vinha do teto e outro que vinha do chão. E quem fez isso foi um técnico de som surdo. Então a gente tinha, né, o som agudo, ele vinha do teto, mais ou menos do meio, e o grave vinha de cima e de baixo. Esse foi o desenho de som que eu fui produtor. E eu me orgulho muito disso. Então foi assim que eu me vi nesse lugar. Porque, sendo surdo, gostando de música, eu sinto na pele. Eu sinto na pele o que é ser preto. Eu sinto na pele o que é ser surdo. Então eu preparei um ambiente, convidei o DJ ouvinte, por exemplo, e aí falaram, gente, mas... E aí ele perguntou para alguém, mas o Léo é surdo mesmo? Porque eu estava sincronizado na música. E ele falou, eu vou colocar o axé agora. E eu fui lá e fiz a minha coreografia. E o DJ ficou me testando. Então ele
e o meu corpo acompanhava. E ele teve dúvida se eu realmente era surdo. E as outras pessoas surdas estavam lá conversando. Então, vocês entendem a potência disso? E o que falta? É o diálogo. De falar, gente, o que é isso? Vocês têm algo para dizer? Sabe? Tem alguma coisa que a gente precisa saber? O que a gente precisa fazer para mudar? E essa festa foi muito legal. Depois, a gente teve o projeto que era o Slam no Corpo. É uma batalha de poesia. Vocês conhecem o Slam? Alguém não conhece o Slam? É uma batalha de poesia, né? Então é uma forma de manifesto, né? Uma cultura de rua. É um espaço de escuta, um espaço de, enfim, usar a poesia como um manifesto. Mas o nosso Slam, a gente faz uma batalha entre línguas. Então a gente tem batalha entre poesias em português e poesias em língua de sinais. Então a gente tem uma língua visual e sonora. A gente tem uma língua e as duas poesias funcionam ao mesmo tempo. Então é uma poesia bilíngue que é construída nesse processo. Moço bonito, você sabe o que é um beijo de língua? Você conhece a metáfora? Mas não é esse beijo de língua que você está pensando, tá? É um beijo entre línguas. A gente fazer esse beijo de línguas, esse beijo entre línguas, a gente peguei, né? Você ficou constrangido, né? Desculpa. É um encontro. Os ouvintes estão ouvindo ainda, gente? Muito bom. Então, nessa proposta, o Slam acontece com as duas línguas ao mesmo tempo. E foi uma estratégia de incentivar, de se reconhecer. Porque nós temos a nossa história. Nós não temos os mesmos acessos que vocês, pessoas ouvintes. Por causa de todas essas questões políticas, né? Tem todo esse viés, todo esse recorte. E eu não estou aqui para falar sobre reparação histórica, mas é um processo que faz parte. Pessoas ouvintes não sabem língua de sinais. É culpa delas? Não, é culpa de todo o processo educacional. Né? Mas eu acho que eu não preciso entrar muito em detalhes nesse sentido. Então, como que a gente quebra isso? É promovendo esse encontro. Não dá pra gente roubar a língua ou a cultura de outra pessoa. Então, o beijo entre línguas é isso, né? Quando a gente beija alguém, você sente a outra pessoa. Você sente a textura. Como é que é esse lábio? Ele é macio? Então, é como se você entrasse no corpo de outra pessoa e depois você volta para o teu lugar. Não dá para eu morar dentro da língua de outra pessoa ou pegar a língua dela para mim. Gente, você consegue ver? Então, a vida, quanto tempo tem, por favor? E o falta quanto tempo? 20 minutos. 15, 20.
gente fala sobre encontro, nós passamos muito tempo separados, sabe? E por quê? Por falta de oportunidades, dentre tantas coisas. Então a gente precisa cruzar esses caminhos. Quando eu me olhei, eu reconheci oportunidades de praticar o verbo que é atitudinar. Porque esse verbo para mim é muito importante, que é construir, fazer coisas. Eu nem sei se essa palavra realmente existe ou se eu estou criando. Para mim, ela existe. Atitudinar é um verbo que chama para ação. Porque eu falei para vocês que eu não me reconhecia, eu não me sentia completo nos espaços que eu estava. Então, quando eu entrei na minha bolha, eu acessava esses mesmos espaços e eles me nutriam para que eu tivesse energia, consciência, referência para fazer diferente e entender que eu transitando entre duas culturas, eu conseguia unir o melhor de dois mundos. Então, nesse momento, eu penso, como vai ser? Então, quando eu propus esses eventos, eu falei, caralho, eu sou foda. E aí eu comecei a ver outras pessoas surdas e olhar para elas e dizer, vocês também são foda, você é foda. E eu entrei em êxtase. Parece que eu perdi a minha virgindade nesse momento, a minha ficha caiu, sabe? E aí chegou a pandemia. Hoje eu vejo muitas crianças surdas que têm referências. Eu não tive referências, então eu sinto orgulho por ser referência para as crianças. Eu não tive essa oportunidade, eu não tive esse acesso. Então eu comecei a pensar em muita coisa. O que é a arte surda? Nós estamos mais fortes, nós estamos mais bonitos, porque a arte ela é visual, ela está presente no corpo, ela se manifesta em várias linguagens. Nossa, quem são essas duas? Que lindezas! Oi, duas verdades. Então aproveitem sempre. Então é isso. Tenho mais uma coisa, que é um babado. Eu sempre fui muito tranquilo. Eu sempre me assumi, nunca tive esse problema, e graças aos surdos. Porque a homofobia, eu sou surdo, as pessoas podiam falar o que elas quisessem, eu não ia escutar absolutamente nada. E incentivar a comunidade surda a falar sobre saúde mental, sobre saúde, porque muitas pessoas surdas não têm acesso a orientações mínimas sobre a sua saúde. E eu vou contar uma coisa que é muito triste. Existe uma escola de surdos em São Paulo. É uma história bem densa. E nessa escola, a professora é ouvinte. E eu fico, what the fuck? Como assim? A escola é de surdos, mas uma professora ouvinte está lá. Enfim, a minha
uma menina que ela estava com infecção urinária. E a forma como a família não educava ela, sabe? E que é enfim, é o fundamental, né? É uma família periférica, vulnerabilidade social, mas também tem essa barreira que é da língua. A família era de ouvintes, tinha uma filha surda, a menina estava adoecendo, ela pegou uma infecção urinária e assim, ela estava muito feia, estava muito infeccionada. E a professora estava preocupada. E ela propôs uma aula para falar com todas as crianças sobre saúde. E essa aula era em Libras. Então, para falar sobre como higienizar o seu corpo, como lavar as partes íntimas, era isso. A professora ouvinte censurou, porque a língua de sinais ela é visual. Eu preciso mostrar. E ela achou que a forma como a aula estava acontecendo, ela estava tendo uma conotação sexual ou algo do tipo. Porque qualquer criança, a melhor forma de se comunicar, ela é visual. E eu não estou falando só sobre crianças surdas. Crianças são visuais. Então a gente precisa mostrar com o corpo. Porque vocês, como que a gente começa a conversar com bebês? Qual é a primeira comunicação? Alguém sabe me dizer? O Júlio está dizendo que é apontando. Você chama a criança, você aponta para ela. A criança faz gestos quando ela quer algo. É a primeira estratégia que a gente tem. Então, não faz sentido. As pessoas se esquecem disso. Elas esquecem as formas de se comunicar. Quando eu vi essa história, eu me senti nesse lugar de construir, sabe? De trazer os meus para mais perto. E eu fico muito feliz. Ontem, durante a oficina, foi a primeira vez que eu falei sobre produção cultural para e de surdos. Então, ela é para e de. Justamente por esse processo coletivo. E foi muito legal, porque nós fizemos algumas atividades, a gente discutiu algumas questões e, para mim, foi uma construção muito forte. Na nossa vida, a gente precisa realmente... Segura. Vou falar outra coisa aqui. Vamos falar de novela. Novela da Globo, ou da SBT, ou novela da Record. Eu lembro da Usurpadora. Gente, eu adorava essa novela, mesmo sem ter legenda. Fica aqui a minha pergunta. Vocês gostaram da legenda? Sério? Porque eu não tinha legenda, justo? Mas eu amava. Mesmo sem a legenda, como vocês acham que eu sabia a conversa? Agora tá legendado no YouTube, né? Então eu vou ver de novo. Eu vou assistir outra vez. Muito bom. Então agora eu vou assistir ela legendada. Onde é que eu estava mesmo? Então, as pessoas, em geral, elas não têm uma visão panorâmica do que acontece na sociedade. Porque até hoje, as novelas, para mim, por exemplo, é a mesma coisa. É o mesmo formato. Então, tem a família pobre, tem a família rica, aí tem traição, aí tem roubo, aí tem treta de família. Gente, é a mesma coisa, sabe? Não muda. É sempre essa relação.
a atenção do público. E como que a gente faz isso? Então, eu vejo e falo, caramba, essa história é diferente, até para mim. Por isso que é importante fazer e aproximar essas ideias, sabe? Muitas pessoas surdas, por exemplo, começam a trabalhar com pessoas ouvintes. Por exemplo, aqui a gente tem uma equipe gigantesca e as pessoas surdas às vezes se sentem constrangidas de não conhecer as pessoas, só que no espaço interior tem muitas ideias, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. As ideias estão ali fervilhando. O que a gente não tem é essa escuta. Eu trabalhei no MAN por 19 anos. Desses, demorou 15 para a acessibilidade ser reconhecida. Vocês imaginam isso? As coisas precisam de tempo. É um processo de maturação. Aqui a gente está na 6ª edição do Transforma, né? A gente pode dizer que nós estamos com todos os recursos de acessibilidade aqui? Não, a gente está começando. Mas ela precisa começar de algum lugar. Então a gente precisa trazer pessoas para falar assim, olha só, como é que você está vendo isso? Tem essas questões que são burocráticas, a gente tem uma questão que é de orçamento, mas a gente dentro disso vai fazer alguma coisa. A gente vai fazer alguma coisa para deixar isso aqui chique. Para o ano que vem ser maior ainda. Porque a gente vai também trazer um novo público. A gente está trazendo, a gente está aproximando pessoas surdas. A gente quer drags surdas aqui também. A gente quer pessoas trans surdas, entende? Nós estamos aqui para viver. A gente precisa viver isso. E essas conversas paralelas, a gente precisa transar, gente. A gente precisa se conectar, a gente precisa conhecer. Uma taça de vinho, sabe? Compartilhar uma taça de vinho. É isso. Então, ao longo do tempo, a gente constrói muita coisa. Eu trabalhei também no Rock in Rio como intérprete surdo. E foi uma loucura trabalhar no Rock in Rio. Foi uma experiência muito desafiadora. Eu trabalhei em palcos diferentes que eram muito longes um do outro. E a primeira vez eu trabalhei em 2017 lá. Ai, o Marquinhos me ajudou a lembrar também. Que eu participei do clipe. Né? Eu também participei do Flutua. Eu não sei se vocês já viram o clipe da Lineker. Né? Desculpa, gente, o clipe da Johnny Hooker. Eu estou no clipe. Eu faço parte dele. Dá uma pausa lá depois do clipe. Esse clipe a gente fez uma cena, né? Então a gente tinha ali um casal surdo e ouvinte. Então tem uma cena, eu não sei se vocês lembram desse clipe assim, detalhes, mas tem uma cena que é um caso de homofobia que aconteceu em São Paulo, que um casal foi agredido por uma lâmpada de mercúrio. E isso aconteceu por quê? Porque uma das pessoas era surda, então quando ela se afastou do namorado, ele não ouviu os gritos do namorado que estava apanhando. E doeu muito no coração. E foi uma baita experiência. Eu fiz alguns outros clipes também. Tem um o ensaio, exatamente, ele ficou lindo. Eu ainda não assisti. A Bárbara
documentários também. Ou seja, sou um multiartista. Eu participei também de um material que ele... Não, 2. É verdade, eu tô lá. O Sword é um documentário que passou na Globoplay sobre 5 surdos e também Falas. Foi um outro material que, com a Prisciqueira, maravilhosa. Ela tá aí, gente.